E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje eu quero falar para vocês algumas primeiras impressões, né? Lendo este livro aqui, O Idiota, do Dostoiévski. É simplesmente a primeira obra que eu tenho contato, né? A primeira obra do Dostoiévski que eu tô lendo. E eu aproveitei, eu tinha esse outro livro aqui também, que é a vida como se fosse uma vida e obra, né? Mas se chama O Escritor em Seu Tempo. É uma biografia do Dostoiévski. Meu nome é João Dias e bora lá para mais um vídeo. Hiperfoco atual está sendo em ler essas duas obras. Eu não sei se vai dar para ver aí pelo enquadramento, mas aqui estão. Recentemente eu tenho tido a vontade de ler livros um pouco maiores, né? Então sair dos livros lá de 100 páginas, 150 páginas e passar para esses livros aqui, por exemplo. O Escritor em Seu Tempo tem 1000 páginas. E o Idiota tem 700 por aí. Eu também estou lendo a história da Igreja de Cristo. Já mostrei para vocês algumas vezes. Eu dei uma parada, mas agora eu voltei. E também é outro livro bem grande, né? Assim, comparado com os que eu já tinha lido. Mas eu tô querendo ter essa experiência de ler livros um pouco maiores, de me desafiar um pouco mais nas leituras, e por isso eu escolhi Dostoiévski. No início desse ano, pessoal, eu tinha a ideia. Eu simplesmente eu tinha um preconceito com literatura. Vou falar pra vocês. Vou explicar primeiro como funcionava a minha cabeça, né? A minha cabeça deturpada. Funcionava da seguinte maneira. Eu pensava que os livros que seriam úteis pra mim, eu pensava que eram os livros empresariais, né? Aqueles livros de coach. Hoje eu tenho uma completa aversão a esses tipos de livros e eu comecei a cair mais na filosofia e na literatura, mas e até uma literatura um pouco ficcional, né? Como eu mostrei pra vocês, eu estava lendo O Hobbit, depois eu li Admirável Mundo Novo, 1984. Então, o Don Quixote também. E aí, o que que eu comecei a perceber, talvez o que seja a grande maravilha dos livros de literatura, é que eles condensam vários ensinamentos da natureza humana e da nossa realidade, só que através de histórias fictícias, entre aspas. Porque, ainda que sejam fictícias no sentido estrito do termo, né? Vamos supor, eu sei que não existe um hobbit, eu sei que não existe um dragão que toma conta de um tesouro. Mas ao ler uma história dessa, eu começo a buscar os seus referentes na realidade e através de uma obra de ficção eu consigo entender mais sobre a natureza humana. Esse é o grande dom dos grandes escritores. Isso é até um porquê que os escritores muitas vezes conseguem resistir ao tempo, porque nos seus livros tem verdades tão bem ditas, né, tão bem analisadas, que eles conseguem com um livro falar com dezenas ou centenas de gerações. E esse é um exemplo do Dostoiévski, meus caros. O cara tinha a manha, na moral. É impressionante o que algumas reflexões que ele faz, principalmente que eu tava reparando aqui no início desse livro, algumas coisas sobre a morte, né? Então, deixa eu explicar mais ou menos para vocês o que eu tenho entendido até agora. Como eu disse, eu tô começando o livro, né? Então, eu tô aqui na página, quase chegando na página 100. Olha esse marca-página aqui, meu pai que fez para mim. Olha que legal. É de madeira, aí tem essa coisinha de couro aqui, sei lá. E aí tem o JD. Não sei se vai focar, mas é bem legal. E aí, então a gente acompanha a história do Príncipe Mishkin. Já vou abrir um parênteses aqui para falar que os nomes são completamente difíceis de falar e até de ler. Então, às vezes eu tô lendo, chega na hora do nome, às vezes eu só falo e é isso. É assim que eu leio os nomes que Dostoiévski fala. Mas a gente acompanha a história do Mishkin. O próprio Dostoiévski falou que as pessoas que elogiaram essa obra, então as pessoas que se identificaram, que gostaram do O Idiota, são as pessoas que ele tem mais apreço, as pessoas que mais facilmente ele seria amigo. Por quê? Porque é aqui onde ele, de certa forma, fala praticamente tudo que ele pensa, entendeu? Fala um pouco da sua visão de vida, fala um pouco sobre as suas experiências, principalmente o grande acontecimento na vida dele, que foi ser condenado à morte, ser sentenciado, né, à morte, e alguns minutos antes da sua execução, recebeu uma carta falando que, na verdade, essa não seria a sua pena. Ele mudaria, seria outra coisa lá. Grande divisor de águas na sua vida e que ele constantemente retrata aqui nesse livro, né? Então, esse movimento de chegar com certeza à beira da morte, sabendo que você tem mais 5 minutos de vida, 3 minutos de vida, 2,
E aí quando você chega quase que faltando sabendo que você tem mais 1 minuto de vida, chega uma pessoa e fala, não, não, não vai ser essa condenação mais não, agora é outra coisa. E aí você ganha uma vida, né? Tipo assim, cara, como assim? Agora o que eu vou fazer? O personagem dele é um príncipe, né? Como eu disse, então eu vou falar o príncipe. Ele fala que ele viu uma pessoa sendo executada pela guilhotina. E ele fala que ele conheceu uma pessoa que também foi condenada e sentenciada e tudo mais. Então, é nesse momento que a gente vê o reflexo da própria história do Dostoiévski sendo traduzida aqui no livro através de uma pessoa aleatória que o príncipe conheceu. E em várias outras partes do livro a gente vê casos que aconteceram verdadeiramente na vida do Dostoiévski e que são aqui de alguma forma contados de forma secundária ou então na própria pele ou na própria visão do príncipe Mishkin. Por que que eu tô achando que esse livro é sensacional? Talvez esse seja um dos livros que eu tô mais reflexivo na leitura. Um dos livros que mais está me fazendo pensar, principalmente sobre a nossa habilidade de viver. Por quê? Ele conta pra nós, né, dessa sua experiência de quase morte. E nela, ele fala que... Deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Uma coisa que eu marquei. Ele tá falando do corredor da morte, né? Que tava lá quase indo morrer. E aí, o que acontece? Uma das frases que ele fala é o seguinte: nesses últimos momentos de vida, essa pessoa que estava indo ser condenada estava se lamentando absurdamente, estava desassossegada, estava desesperada por ter desperdiçado a sua vida. Então, ele estava ali louco para ter outra chance, para ter, cara, se eu tivesse mais não sei quantos minutos. E aí vem uma frase que mexeu comigo, que é essa aqui, ó. Eu transformaria cada minuto em todo um século, nada perderia. Então, é uma pessoa que começa a ressignificar todas as coisas da sua vida frente à imediatez e à inevitabilidade da morte. Então, por que que isso mexeu comigo? Bom, por causa que, grande spoiler, todos nós vamos morrer. Então, esse tipo de reflexão que muitas vezes só surge na última hora, quando a gente não pode fazer mais nada. Quando a gente lê alguém falando sobre isso, quando a gente vê alguém que vivenciou isso, a gente pode pegar a experiência da pessoa e tentar traduzir na nossa vida. Cara, se infelizmente eu fosse morrer daqui 10 minutos, eu olharia e pensaria que eu desperdicei a minha vida com a minha inabilidade de viver? Ou eu pensaria que, eu acho que eu vivi uma vida razoavelmente bem, fazendo as coisas que eu gostaria, as coisas que eu me sentia bem, fazendo as pessoas felizes, me fazendo feliz também? Então, esse choque de consciência, assim, me veio imediatamente. Tem aqui também uma carta que o Dostoiévski escreveu a seu irmão anos mais tarde. Então, olha só. Hoje, 22 de dezembro, fomos levados à praça de armas do regimento Semyonovski. Ali foi lida para todos nós a sentença de morte. Deram-nos a cruz para beijar e prepararam nossos trajes para a morte. Em seguida, prenderam 3 aos postes para a execução da sentença. Chamavam de 3 em 3, portanto eu estava na segunda fila e não me restava mais de 1 minuto de vida. Eu me lembrei de ti, meu irmão, de todos nós 3. No último minuto, só tu estavas na minha mente. E só então fiquei sabendo como te amo, meu querido irmão. Mas o que eu fiquei pensando é, cara, quantas coisas a gente não deixa de fazer? Por exemplo, eu tenho um irmão também, né? Então, às vezes de falar pro meu irmão que eu amo ele, não perder essas oportunidades, né? Então, a vida, e essa é uma reflexão do próprio Dostoiévski, é uma grande oportunidade. Muitas vezes a gente vê o príncipe Mishkin refletindo de forma melancólica e outras vezes a gente vê ele refletindo de forma completamente alegre sobre a grande oportunidade que ele tem de viver. E, bom, contando um pouco sobre esse idiota, né? Por que que o nome do livro é O Idiota? Porque, na verdade, nos narra um personagem moralmente perfeito. Então, é uma pessoa que não tem muito egoísmo, muita vaidade. É uma pessoa que parece que não alimenta muito amor próprio, entendeu? Não está cego de um amor próprio ou o que seja. Então, a gente vê um personagem muito puro, com reflexões belíssimas sobre várias coisas. Uma pessoa com pouca levianidade, uma pessoa um pouco mais profunda, né? Então, nas próprias palavras do Dostoiévski, ele fala sobre esse milagre da existência, né? Existir é um milagre e deve ser feito como tal, como aproveitando o milagre.
milagre. Se você vê um milagre acontecendo na sua frente, acho que alguma coisa em você mudará. Mas olha só, você é o próprio milagre, entendeu? Você está aqui existindo, já é o próprio milagre. E então o que a gente tem que fazer é fazer com que a nossa vida valha a pena ser vivida. Sacou? Então, e aí muitas vezes, pelo menos aqui nas primeiras páginas, a gente vê então esse contraste entre o Dostoiévski falando sobre o milagre da existência, mas de outro lado ele falando, ele um pouco assombrado com a realidade da morte, entendeu? O Dostoiévski, meus caros, pra mim, eu já entendi perfeitamente por que ele é o Dostoiévski, por que tantas pessoas falam tão bem dele, mas é porque basicamente ele conseguiu analisar muito bem o seu tempo e traduzir muito bem a natureza humana para nós. Como eu disse, eu só li 100 páginas. Essas são as coisas que eu mais analisei, principalmente essa questão de saber viver bem e qual será a minha postura frente à morte. São basicamente as duas coisas que eu mais pensei, que mais me pegaram nesse início do livro. É simplesmente genial. Algumas partes são meio complicadas, sim, de fato, até porque eu vi que O Idiota não é o melhor livro para você começar a ler Dostoiévski, mas era o que eu tinha, então eu comecei com o que eu tinha. Enfim, não quero falar muito porque eu também não li muito ainda. Talvez quando eu acabar o livro eu traga aqui para vocês algumas reflexões, eu traga aqui minha nota, né, se é que ela vale de alguma coisa, mas sem dúvida é o livro que mais está me fazendo pensar. Eu queria ler ele há muito tempo, finalmente comecei. E é muito bom estar mergulhando ainda mais no mundo da literatura. Se você tiver alguma sugestão de livro, deixe aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe a sua inscrição. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu!